Salve, salve, texugos e texugas do Brasil. Aqui estou novamente, professor Thiago Trigueiro, para ministrar para vocês mais uma multi-aula. A gente vai focar em vírgula. A gente vai matar os seus erros, aqueles erros bestas que você perde ponto na sua C1, vírgula. Então, Oziel, me ajuda, joga aí na tela. Isso é o que a gente vai ver durante os 3 vídeos dessa multi-aula. A gente vai ver quando não usar vírgulas, a gente vai ver quando usar e a gente vai fazer várias análises e desafios para você nunca mais errar. Esse aqui, definitivamente, é o vídeo mais importante, quando você começa a ver as vírgulas sendo usadas da forma que você, de fato, vai usar. Você começa a enxergar todas as regras que a gente vai comentar aqui. E, normalmente, os alunos ficam tipo, puta que pariu, professor, é muita regrinha de vírgula, como é que eu faço para decorar essas porra toda? Você não precisa decorar tudo. Basta você praticar do jeito certo e o conhecimento, ele entra na sua cabeça automático. Confia no pai. Confia, essa multi-aula inteira, os 3 vídeos, tá? O primeiro é só o comecinho, mas os 3 vídeos dessa multi-aula, eles foram estruturados, eles foram projetados para você acabar com o seu problema em vírgulas. E uma das formas, aliás, talvez a mais eficiente, ou pelo menos a que eu julgo mais eficiente, de você aprender vírgulas é que, antes de você saber quando usar vírgulas, você tem que saber quando não usar. Porque pra muita gente, vírgula é orégano, vírgula é sal. Você pensa, tá um pouquinho de sal aqui agora. Você termina o texto aí, aqui tá com cara de vírgula. Aí bota uma vírgula. Porra, não é assim que funciona. Então vamos lá, joga na telose. Pra gente começar aqui, a gente vai saber nesse primeiro vídeo quando não usar vírgulas, e é aí que você não vai usar vírgula. Dá uma pequena pausa nesse vídeo, copia tudo isso que tá aqui, certo? No seu caderno, eu espero que você esteja com o seu caderno aí, a jornada é longa. Copia isso direitinho e eu vou explicar um por um, com calma, o que é cada uma dessas coisas aí, alright? Então vamos embora para a primeira, SVO mais C. Puta, mas que professor, que merda é SVO mais C? Isso aí é a ordem direta da oração. SVO mais C é isso aqui, ó, sujeito, verbo, objeto e complemento. Puta que pariu, fudeu, entrou em gramática, eu não lembro mais dessa merda de sujeito, predicado. Calma, se você sabe, ótimo, já dá uma adiantada aí no vídeo, bota 2 vezes a velocidade. Se você não sabe, fica tranquilo, eu prometo que é ridículo de fácil. Vê só, se eu pegar uma oração qualquer, você vai ter uma ação sendo feita. Deixa eu colocar aqui. Isaac Newton comprou Medcoins. A ação que está sendo feita aqui é comprar. Comprar é o verbo. O verbo é a ação. Comprou. Verbo. Quem é que está comprando? Isaac Newton. Então Isaac Newton é o sujeito. Sujeito é o cara que faz a ação. E a ação é o verbo. Aí tá aqui, ó. Isaac Newton, sujeito. Comprou, verbo. Comprou o quê? Medcoins. Então, Medcoins é o objeto dessa oração. Ó. Sujeito, verbo, objeto. SVO. Tá na ordem direta, então você não coloca vírgulas. Alright? A gente tá na parte de onde não colocar vírgulas. Se você tem uma oração que tá na ordem direta, você não coloca vírgula em lugar nenhum dela. Vamos complicar. Isaac Newton comprou Medcoins para ajudar a M0. Quem é o sujeito? Quem é que tá realizando a ação? Antes de qualquer coisa, qual é a ação? A ação aqui é comprar. E quem é que está comprando? Isaac Newton. Então, ó, Isaac Newton é o sujeito. Comprou, ou seja, comprar é o verbo. E ele está comprando o quê? Medcoins. Isso aqui é objeto. E o resto? Complemento. SVO mais C, sujeito, verbo, objeto e complemento. Complemento é as outras porra. Eu não sei o que é complemento. Tô bem. Vamos complicar mais. Isaac Newton comprou Medcoins com o cartão de crédito. Você está enxergando o que eu estou fazendo aí, né? Isaac Newton comprou Medcoins com o cartão de crédito, sujeito, verbo, objeto, complemento também. Isso aqui, ó, também é complemento. Com o cartão de crédito também é complemento. Então, não é vírgula, ainda está na ordem direta. Vamos colocar mais uma na ordem direta aqui, pronto. Isaac Newton comprou Medcoins com cartão de crédito para ajudar a M0. Galera, com alguns anos de experiência, não sou professor de gramática nas salas de aula, mas eu vejo a redação dos meus alunos, eu corrijo, eu dou dicas, eu ajudo os alunos a crescerem. E comumente, vocês erram mais vírgula pelo excesso do que pela falta. É normal você ter um aluno que, era para ter colocado uma vírgula aqui e você não colocou. É normal, ok. Mas é puta que pariantemente mais frequente
aluno que coloca vírgula onde não era para ter. Olha, por que tem essa vírgula aqui? Ah, professor, porque... Ah, não sei. Quando eu tô falando dessa frase, dá uma pausa. Galera, vê só. Vírgula é um recurso da escrita, não é um recurso da fala. Tatua isso que eu tô falando, isso é importante. Se você entender a essência disso que eu tô te dizendo, vai ajudar bastante. Vírgula não é um recurso da fala. Sabe quando você tá na escola e você aprende, vírgula é aquela pausa que a gente dá na fala? Esquece, joga isso fora. Vírgula é um recurso da escrita, não tem nada a ver com pausa na fala. Coincidentemente, muitas vezes falando, você dá uma pausa, mas não é para isso que vírgula serve. Então, se você tá, a gente vai ver aqui nessa multiaula vários exemplos que você dá pausa falando, mas não leva vírgula, e vários exemplos que você não dá pausa falando, mas que tem que ter uma vírgula. Segue aqui. Quando você tem uma oração muito grande, a tendência é você querer colocar uma vírgula em algum lugar, senão você fica desesperado, fica parecendo aqueles textos da prova de humanas de filosofia que é o tamanho de um parágrafo, mas na verdade é uma frase só e não tem vírgula nenhuma, você não tem porra nenhuma. Mas veja, sujeito, verbo, objeto e todo o resto é complemento. Quem é o sujeito? Isaac Newton, porque é ele que está realizando a ação, que é o verbo, que é comprar. E ele está comprando o quê? Medicões. E o resto é complementando a informação que eu estou dando. Então, ó, SVO mais C não usa vírgula. Preste atenção, porque eu estou dando exemplo aqui, tá fácil. A tendência é só complicar. E aí você deve estar olhando, porra, que aula fácil aqui, isso aí tudo tá muito fácil, tudo eu sei. Guarda. Ainda nessa multiaula eu vou colocar exemplos de ordem direta. Vou perguntar, onde é que bota a vírgula aí? Essa vírgula tá certa? Você vai errar. Mas vamos lá. Depois disso, a gente tem separando sujeito de predicado. Sujeito você já sabe quem é. O sujeito é quem está realizando a ação, não é isso? A ação é o verbo. Ah, professor, mas eu sei de sujeito, verbo, objeto e complemento. Eu não sei nada de predicado, não. Seguinte, tá ligado o sujeito? O resto é predicado, ponto. O que não é sujeito é predicado, acabou-se. Aí o verbo, o objeto e o complemento a gente chama de predicado. Você não separa o sujeito do predicado com uma merda de uma vírgula. Você não faz isso. E é aqui que... se eu ganhasse R$1 para cada aluno meu que erra isso. Não seja um aluno meu que erra isso. Mas se quiser me dar R$1, pode. Vamos lá, exemplinhos aqui. Quem quer o mel não deve chutar a colmeia. Isso aqui é uma frase sensacional do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vamos lá. Quem quer o mel não deve chutar a colmeia. Parece ou não parece uma frase na qual você colocaria vírgula aqui? Só que veja bem, a ação aqui, ó, é dever chutar. Isso aqui, ó, são dois verbos. O verbo deve é o verbo dever, verbo chutar, chutar. E aí isso aqui tá fazendo papel de locução verbal. Puta que pariu, mais uma coisa pra... Calma. Não vamos nos agoniar com o que não merece nossa agonia. Locução verbal é somente quando você tem dois verbos fazendo o papel de um. Aqui, ó, deve chutar. Dever chutar não são duas ações diferentes. Dever chutar é uma ação só. Vamos lá. Não deve chutar a colmeia. Quem é que não deve chutar a colmeia? Quem quer o mel. Então isso aqui tudinho, ó, é o sujeito. Eu não sei quem é que quer o mel. Eu só sei que esse cara não deve chutar a colmeia. Quem quer o mel não deve chutar a colmeia. Tem pausa na fala, mas a vírgula não é para existir. Você não pode separar sujeito de predicado com uma vírgula, ok? Então, essa vírgulazinha daqui, ela está incorreta. Pintei de vermelhinho, ó. Seu tempo preparando essa merda aí, ok. Próximo exemplo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem é que será ferido com o ferro? Quem feriu com o ferro. Então, ó, quem com ferro fere é o sujeito dessa oração toda. E o resto é predicado. Você não separa o sujeito do predicado com vírgula. Mais uma vez, uma oração muito comum da galera colocar vírgula, porque quando você tá falando, você bota uma porra de uma pausazinha. Você fala, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí escrevendo você quer botar essa vírgula, mas a vírgula é um recurso da escrita e não da fala. Tranquilidade? Então, ó, essa vírgulazinha também está incorreta. Próximo exemplo, esse é o maior que tem. Aí é onde tem erro pra caramba. Quanto maior for o sujeito, maior é a possibilidade de você dar uma pausa enquanto fala.
pausa após o sujeito, para você respirar até numa oração grande. E aí, quando você tem um sujeito grande, a tendência é você colocar uma vírgula depois dele, que está errada quase sempre, porque nunca você separa o sujeito do predicado por vírgula, ok? Então vem aqui, ó. O banheiro do lar do professor universitário Rodrigo Rodrigues tem uma vista sensacional. Se você não sabe quem é Rodrigo Rodrigues, é porque você não está escutando os podcasts da M0. Então fica aí a dica. Podcast da M0, vai lá na aba de podcasts, é uma mídia bem bacana pra você estudar. Mas vamos lá. E isso aqui é verdade, tá? Eu nunca caguei com uma vista tão foda. Quem é que tem uma vista sensacional? Porque o verbo aqui é ter. Esse aqui é o verbo, é a ação, é ter. Ele tem o quê? Uma vista sensacional. Então, beleza. Isso aqui é o objeto, complemento, ok. O verbo é esse aqui. Quem é que tem uma vista sensacional? O banheiro. Mas não é só o banheiro, não é qualquer banheiro. É esse banheiro específico. Qual? O banheiro do lar do professor universitário Rodrigo Rodrigues. Tudo isso aqui é o sujeito. Se tudo isso é o sujeito, essa vírgula está incorreta, porque você não separa sujeito de predicado por vírgula. Você está notando que eu estou repetindo muitas vezes a regra, né? Isso é por design, tá? Eu não estou sendo prolixo aqui. Eu estou repetindo que você já escreveu no seu caderno, e aí tem uma frase muito boa que diz que quem escreve no papel escreve também no cérebro. Você já Você já escreveu essas regrinhas no papel, e aí ao me ouvir repetindo várias vezes, vai fixando. E conforme a gente for fazendo exercíciozinhos, vai fixando cada vez mais. Então, mais uma vez, essa vírgula aí, ela está incorreta. Nossa. Vamos embora então para o próximo. A próxima situação, né? De quando você não coloca vírgula. Então vamos lá, você não coloca vírgula quando você tem uma conjunção de adição. O que você acha na sua vida que é conjunção? Não precisa tentar lembrar, mas minhas aulas, ou então, quando eu estudo. Não precisa lembrar, não. Valendo R$1 milhão agora. Chute. O que você acha que é conjunção? Mano, juntar com. Acabou-se. É juntar com. E aí, conjunção de adição é quando você tem uma oração ou um pedaço de qualquer coisa para juntar com outro de forma a adicionar. Conjunção de adição é isso. Vamos dar exemplo. O bom, o mal e o feio, que é a tradução literal do título de um filme de western, que é bom pra caramba aí, mas enfim. O bom, o mal e o feio. Eu tô falando aqui algumas coisas, correto? O bom, vírgula, o mal, vírgula, e o feio, vírgula, ponto. Esse e tá fazendo o papel de conjunção de adição. O bom, vírgula, porque estou listando coisas, a gente vai ver isso no próximo vídeo dessa multiaula, que é quando usar vírgulas. O mal e o feio. Esse e tá fazendo o papel de linkar o feio com o que vinha antes. Isso aqui é uma conjunção de adição. Então você não usa vírgula antes dela. Essa vírgula tá incorreta. Essa outra aqui não, tá? Vamos para o próximo exemplo, então. Ao infinito e além. Essa é uma frase de Peter Parker no filme do Batman dirigido por Tarantino. Essa vírgula aqui ela é meio dúbia, mas eu não vou entrar nesses detalhes agora não. Por enquanto, vamos focar no que a gente tem, né? Que é conjunção de adição. Ele está dizendo aqui que vai para dois lugares. Ele vai para o infinito e também vai para o além. É uma das formas de interpretar essa frase. Por isso que eu disse que era dúbia, mas por enquanto a gente vai focar nela. Se ele está indo para esse local e para esse local, eu estou adicionando coisas. Estou usando uma conjunção de adição. Então esse e, se ele estiver funcionando como uma conjunção de adição, ele não utiliza essa vírgula daqui. Essa vírgula ela estaria incorreta. Alright, próximo exemplo. Pegou a sunga, o óculos, o protetor solar, foi à praia e choveu. Veja bem, o e não está funcionando como conjunção de adição. Então essa vírgula aqui, ela seria desnecessária. Vamos fazer antes de tudo. Pegou a sunga, vírgula. Essa vírgula está valendo, a gente vai... No próximo vídeo dessa multiaula a gente vai elocubrar melhor sobre o porquê dessa vírgula tá valendo. Mas vamos lá. O óculos, ok, tudinho. Mas me diga uma coisa, se o cara pega a sunga, pega o óculos, o protetor solar e vai à praia, ele tá esperando que chova? Não, né? Se ele pegou tudo isso e ele foi à praia, ele quer sol. Se choveu. Essa conjunção não é mais de adição, é uma conjunção de adversidade, é uma conjunção adversativa. Ela tá te dando ideia de oposição.
ela tá te dando uma ideia de contrariedade. Ele queria, sol, choveu. Eu poderia muito bem trocar esse e por um mas. Veja, pegou a sunga, o óculos, o protetor solar, foi à praia, mas choveu. Faz sentido ou não faz? Faz. Na gramática, as regras perdem para o bom senso. O bom senso ele tá acima das regras. Na regrinha você vai ver que e é uma conjunção de adição, é uma conjunção aditiva. Mas aqui, se você usar o seu bom senso, você vai ver que ele está fazendo o papel de conjunção adversativa. Ou seja, a ideia de contrário. Era para fazer sol, mas choveu. Esse e, ele está fazendo o papel de mas. E a gente vai ver no próximo vídeo, estamos vendo um pouquinho agora, que conjunção adversativa pede vírgula antes dela. Então essa vírgula que está antes do e, ela tá ok. Segue o baile aqui e a próxima situação é somente para que você desconfie. É um alerta sobre as coisas que a gente viu ainda aqui nesse maravilhoso vídeo, sobre algumas regrinhas. Por exemplo, antes do verbo, quando tem uma vírgula, eu preciso que você desconfie que essa vírgula pode estar errada. Por quê? O verbo, antes do verbo, quem é que vem antes do verbo? O sujeito. Então o verbo, normalmente, ele está dando início ao predicado. Lembra que o que não é sujeito é predicado? O verbo, o objeto, o complemento, tudo isso é predicado. Se o verbo está aqui e tem uma vírgula separando o verbo do que vem antes dele, quase sempre essa vírgula pode estar errada. Desconfie, bota um pulgazinho atrás da orelha, bota um pé atrás, dê uma olhada. Porque se você tem um sujeito e um verbo e entre eles tem uma vírgula, desconfie. Mas, novamente, essa é a tela do alerta. Olha esse cachorrinho bonitinho que tem aí em cima da tela do alerta. Ele tá só desconfiado. É para você desconfiar, não é para você descreditar logo em seguida, certo? Porque às vezes vai estar certo. Desconfia, eu vou explicar já. Outra coisa que você deve desconfiar é antes do e. Por quê? O e, ele não faz papel normalmente de conjunção aditiva, conjunção de adição. E uma das regras que a gente viu para que você não use vírgulas é quando você tem conjunção aditiva, correto? Se você tem conjunção aditiva, não usa vírgula. Ou seja, quando você tem um e, normalmente você não usa vírgula, mas desconfie. Por causa desses casos aqui, ó. Olha essa frase aí, olha essa beleza de frase. Quais vírgulas dessas aí estão sobrando? Quais dessas vírgulas aí estão erradas? Vamos ler junto comigo aqui. Ele tentou dar aulas grátis, fazer a diferença e não se tocou que ia morrer de fome. Fazer é um verbo. E eu disse para você desconfiar quando tem vírgula antes do verbo. Aqui, antes do verbo tem uma vírgula. Além do mais, e não se tocou que ia morrer de fome. Aqui tem um e. E eu pedi para você desconfiar quando tem uma vírgula antes do e também, correto? Entretanto, essas duas vírgulas estão corretas. E o porquê delas estarem corretas a gente vai começar a ver a partir do próximo vídeo dessa maravilhosa multiaula. A ideia é justamente parecer que o conteúdo que você está vendo é fácil. Ah, meu Deus, mas quantos exemplos fáceis e tal, não sei o que. E se você chegar no final da multiaula achando tudo fácil, é porque você aprendeu, então tá ok. Assista todo mundo essas multiaulas aí para que você pare de perder ponto besta na C1. Alright? Abraço.